Senhoras e senhores, algo inacreditável aconteceu. Beatriz, neste país, é verdade que basta girar uma torneira para ter um fluxo infinito de água limpa? Foi com a voz trêmula que Joseph Kibbe, o engenheiro que há 15 anos perfura poços na árida região norte do Quênia, me fez essa pergunta. Isso aconteceu quando ele e sua equipe, homens que arriscam suas vidas perfurando a terra em busca de um único litro de água para vilarejos que caminham 50 quilômetros por dia, fizeram uma parada forçada de 3 dias em São Paulo devido a um erro de conexão em um voo internacional. Vocês conseguem imaginar? O fato mais chocante é que esses homens, acostumados a um ambiente hostil onde cada gota de água é uma questão de vida ou morte para toda uma comunidade, choraram copiosamente em um resort de águas termais em Caldas Novas, aqui no Brasil. Eles quase desmaiaram ao ver a água jorrando da torneira do hotel e ficaram sem palavras ao descobrir o quão barata era a água engarrafada em uma loja de conveniência. Em sussurros, eles me revelaram a dimensão do milagre que é a nossa abundância de água, algo que consideramos tão trivial. A quantidade de água que conseguimos extrair com nosso trabalho de um ano inteiro não se compara ao que sai de uma única torneira aqui em um só dia. Essas palavras, ditas com lágrimas nos olhos por Samuel Manji, um perfurador de 35 anos, abalaram profundamente meu coração de tradutora. Que tipo de esperança esses guerreiros da seca encontraram no Brasil? Hoje vou contar a vocês a história dos 3 dias milagrosos que esses heróis modernos, que lutam para levar água e vida à terra africana, vivenciaram no Brasil, o país com as maiores reservas de água doce do mundo. Tenho certeza de que após ouvir este relato, vocês também sentirão uma gratidão renovada pela água que flui de suas torneiras. E antes de começarmos, se puderem, por favor, curtam este vídeo e inscrevam-se no canal. Isso nos dará uma força imensa para levar mais histórias inspiradoras como esta a um número cada vez maior de pessoas. Muito obrigada! Olá a todos, meu nome é Beatriz Silva e sou consultora de desenvolvimento internacional em uma ONG focada em recursos hídricos. Nos últimos 25 anos, apoiei projetos de perfuração de poços em regiões com escassez de água ao redor do mundo. Mas os 3 dias que vivi em São Paulo, em novembro do ano passado, foram o evento mais comovente da minha vida. Naquele dia eu estava responsável pela interpretação para um grupo de 10 mestres perfuradores da região de Turkana, no norte do Quênia. Eles deveriam voar diretamente de Nairobi para Genebra, para participar de uma conferência internacional sobre o desenvolvimento de recursos hídricos na África, organizada pelas Nações Unidas. No entanto, um erro da companhia aérea os forçou a fazer uma conexão no Brasil. E, para completar, um atraso no voo de conexão os deixou inesperadamente em São Paulo por 3 dias. A região de Turkana, onde esses homens trabalham, é uma das áreas mais secas e castigadas pela falta de água no mundo. A precipitação anual é de apenas 200 milímetros, menos de 1/10 da média de muitas cidades brasileiras. A realidade ali é brutal. Para chegar à fonte de água mais próxima, é preciso caminhar por 6 horas. Mulheres e crianças carregam baldes de 20 litros na cabeça, em uma jornada diária pela sobrevivência. O líder da equipe, Joseph Kibbe, depois de se formar em engenharia civil na Universidade Politécnica do Quênia, dedicou os últimos 15 anos de sua vida à perfuração de poços naquela região. Até hoje, ele já perfurou mais de 150 poços, fornecendo água potável para mais de 50 mil moradores. No entanto, devido ao avanço da seca, o nível do lençol freático baixa a cada ano, forçando-os a cavar cada vez mais fundo. Samuel Manji, mestre perfurador, combina as técnicas tradicionais de perfuração que herdou de seu pai com maquinário moderno. Ele é capaz de encontrar água mesmo em condições geológicas difíceis. Seus poços são conhecidos como poços milagrosos, pois fazem brotar água pura de lugares onde se acreditava não haver nada. Grace Vanjiku, a especialista em qualidade da água, é uma das poucas mulheres técnicas no Quênia. Sua responsabilidade é analisar a segurança da água extraída, garantindo que os moradores possam bebê-la sem medo. Manter a qualidade da água é sua missão sagrada, protegendo as aldeias de doenças causadas por fontes contaminadas. Muitos desses perfuradores, desde que nasceram, nunca tinham visto água sair de uma torneira. Em sua terra natal, a água ou é bombeada das profundezas da terra ou transportada de muito longe.
Conseguir um único litro de água exige horas de esforço, e essa água é tão preciosa que, além de ser para beber, não pode ser usada para mais nada. Na noite de 20 de outubro, ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, os engenheiros tiveram seu primeiro grande choque nos banheiros do terminal. Ao se aproximarem da torneira com sensor, um forte jato de água transparente e cristalina jorrou. Joseph me perguntou, incrédulo, essa água é realmente potável? Eu respondi que, embora os brasileiros costumem ferver ou filtrar a água por hábito, a água da torneira passa por um rigoroso tratamento e é perfeitamente segura. E olhem ali, apontei, há bebedouros gratuitos por toda parte. Observei-os se aproximarem de um bebedouro do aeroporto. Ao apertarem o botão, água gelada e natural saiu instantaneamente. Seus rostos exibiam uma expressão de pura incredulidade. Em nosso vilarejo, mesmo a água que tiramos do poço precisa ser fervida antes de beber. Mas aqui uma máquina oferece água gelada e natural de graça? No ônibus que nos levava do aeroporto para o hotel, os engenheiros olhavam hipnotizados pela janela, observando a paisagem noturna de São Paulo. Um mar de luzes se estendia ao longo das marginais e, ao longe, as antenas da Avenida Paulista brilhavam contra o céu escuro. Quando expliquei que cada uma daquelas luzes representava um lar onde o uso de água encanada e eletricidade era algo corriqueiro, eles ficaram sem palavras. Todos aqueles prédios e apartamentos, todos eles têm torneiras? Perguntou Samuel, maravilhado. Sim, e de cada uma delas sai água limpa, respondi. Um silêncio profundo e reverente tomou conta do ônibus. Ao chegarmos ao hotel na região dos Jardins, e sermos conduzidos aos nossos quartos, o primeiro impacto verdadeiro aconteceu. No momento em que Grace girou a torneira da pia do banheiro e viu um fluxo potente de água jorrar, ela caiu de joelhos no chão. Inacreditável! Tanta água só por girar uma torneira! Ela murmurou. Com a mão trêmula, ela coletou um pouco de água e a levou aos lábios com cuidado. Naquele instante, lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Essa água é tão doce! É mais limpa que a água dos poços que analisamos. Como isso é possível? No quarto ao lado, Joseph vivia um choque semelhante. Não era apenas a torneira da pia, mas o chuveiro elétrico, de onde saía uma quantidade abundante de água quente. Aquilo o deixou atônito. Em nosso vilarejo, tomamos banho uma vez por mês, usando apenas um balde de água para nos limparmos. Mas aqui podemos tomar banho todos os dias com essa quantidade imensa de água limpa. Naquela noite, os engenheiros mal conseguiram dormir, tamanha a excitação. Eles fizeram ligações internacionais de seus quartos para suas famílias no Quênia. Ouvi a voz de Samuel ao telefone. Mãe, eu cheguei a um lugar que parece o paraíso. Basta girar uma torneira e uma água mais pura que a do nosso poço flui sem parar. E tem água quente também. Do outro lado da linha, veio uma resposta preocupada. Como assim, Samuel? Você está com febre, meu filho? Na manhã seguinte, eles acordaram cedo para verificar novamente as torneiras, querendo ter certeza de que a experiência do dia anterior não tinha sido um sonho. A caminho do restaurante para o café da manhã, depararam-se com uma fonte decorativa no lobby do hotel. Os engenheiros ficaram paralisados. Usar água apenas para decoração. Que luxo inacreditável, sussurrou Grace. Com a quantidade de água que essa fonte usa em um dia, calculou Joseph, 50 pessoas poderiam viver por um mês em nosso vilarejo. No café da manhã, uma surpresa ainda maior os aguardava. Os copos de suco e água de cocô sobre a mesa estavam repletos de cubos de gelo. Eles colocam gelo até nas bebidas? Perguntou David, o engenheiro mais jovem, com os olhos arregalados. Sim, no Brasil faz calor, e as pessoas gostam de bebidas geladas. Quiosques de água de cocô e lanchonetes que vendem guaraná com gelo estão por toda parte, expliquei. Eles balançaram a cabeça em desaprovação. Em nossa terra, considerando a eletricidade e a água necessárias para fazer gelo, isso é um luxo extremo. E aqui eles simplesmente o deixam derreter dentro de uma bebida. Após o café, fomos visitar uma das instalações da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo. Foi uma visita especial organizada às pressas, devido ao enorme interesse que os engenheiros demonstraram pelo sistema de abastecimento de água do Brasil. Ao chegarmos à estação de tratamento de água do Guaraú, eles ficaram impressionados com a escala da estrutura.
Milhões de litros de água eram captados diariamente do sistema Cantareira, passando por um processo de tratamento avançado para se tornar potável. A imensidão daquele lugar deixou os engenheiros sem palavras. Inacreditável! Eles transformam a água do rio diretamente em água potável, disse Samuel, chocado. Na nossa região, mesmo na estação chuvosa, os rios secam completamente. E quando a água é barrenta e impossível de beber, comparou Grace. Enquanto ouviam a explicação sobre o processo de purificação, os engenheiros anotavam tudo fervorosamente. Eles ficaram particularmente interessados no sistema de filtragem em múltiplas etapas e no processo de desinfecção com cloro. Se pudéssemos levar essa tecnologia para a nossa terra, quantas vidas poderíamos salvar? Disse Joseph emocionado. Um funcionário da estação explicou que no Brasil, é um fato corriqueiro que a água segura flua das torneiras de todas as casas. Ao ouvir isso, um dos engenheiros começou a chorar. A quantidade de água de todos os poços que cavei na minha vida inteira. Esta estação produz em apenas 1 hora. Na apresentação sobre o sistema de distribuição, eles ficaram perplexos com a rede de tubulações que se estende por milhares de quilômetros sob a Grande São Paulo. Em nosso vilarejo, o transporte de água do poço para cada casa é feito por força humana. Mas aqui os canos chegam a todas as famílias, exclamou David. Em seguida decidimos ir para Caldas Novas, em Goiás, para uma experiência com as águas termais. Foi um pedido especial dos próprios engenheiros. Eles queriam vivenciar pessoalmente como os brasileiros usavam grandes quantidades de água para o banho e o lazer. Ao chegarmos a um balneário histórico, a senhora da recepção nos acolheu calorosamente. Como era raro receber visitantes estrangeiros daquela parte do mundo, ela fez questão de explicar, em um português pausado misturado com um inglês simples, como proceder. No vestiário, enquanto tiravam as roupas, a expressão em seus rostos era a de quem participa de um ritual sagrado. Para eles, lavar o corpo com tanta água era uma experiência inédita. No momento em que entraram na área dos chuveiros, coletivo de espanto ecoou. A visão das enormes piscinas fumegantes, repletas de água termal, parecia um sonho. Tudo isso, é água só para tomar banho? Perguntou Samuel com a voz embargada. Sim, e é água quente que brota naturalmente da terra, uma fonte inesgotável, expliquei. Eles ficaram mudos. A primeira grande emoção veio já na fase de se lavar. A quantidade de água morna que jorrava dos chuveiros fez com que, um a um, os engenheiros começassem a chorar. Joseph agachou-se no chão, soluçando. Meu Deus, um luxo como este é permitido? As pessoas em meu vilarejo se limpam com um único copo de água. Grace também disse, em meio às lágrimas, as mulheres da minha terra caminham horas todos os dias em busca de água. Mas aqui basta girar uma torneira para ter essa corrente infinita de água limpa. O jovem engenheiro Peter O'Sheen, debaixo do chuveiro, juntou as mãos em oração. Ancestrais, eu cheguei ao paraíso? A emoção de poder estar envolto em tanta água limpa e quente era avassaladora. E a comoção ao entrar na piscina foi ainda maior. Quando a água morna alcançou seus ombros, todos os engenheiros desabaram em um choro profundo. Inacreditável! O corpo inteiro envolvido por água quente. Como pode existir um luxo tão grande? Disse Samuel com os olhos marejados. Em nosso vilarejo, somos molhados pela chuva na estação chuvosa, mas nunca fomos abraçados por uma água tão quente. Isso é um sonho? Sussurrou David. Mergulhados na piscina, os engenheiros pensavam em suas famílias em casa. Espero que um dia minha esposa e meus filhos possam ter uma experiência como esta, disse Joseph, olhando para o horizonte. Minha mãe tem dores terríveis nas costas de tanto carregar água. Se ela tivesse uma água quente como esta, que alívio seria. Peter fechou os olhos, imerso em seus pensamentos. Um senhor brasileiro, um vovô que estava na piscina, ao ver a cena, aproximou-se e falou com eles de forma gentil. Vieram de longe, hein? Aproveitem bastante, isso faz bem pro corpo e pra alma. Aquela frase, carregada da calorosa hospitalidade brasileira, emocionou ainda mais os engenheiros. O povo brasileiro desfruta desse luxo como algo natural, e ainda assim é tão gentil conosco, estrangeiros, disse Grace, agradecida. Depois de mais de 1 hora de banho, a expressão dos engenheiros era a de quem havia renascido. Não apenas o corpo, mas a alma havia sido lavada. Sinto-me renovado, disse Samuel, radiante. Ao saírem, a senhora da recepção deu a cada um deles um saquinho com pães de queijo.
Levem para comer na viagem como lembrança. Espero que um dia, no país de vocês, todos também possam tomar um banho gostoso assim. Ao ouvir isso, os engenheiros fizeram uma reverência profunda em sinal de gratidão. Ao entardecer, de volta a São Paulo, visitamos o Parque Ibirapuera. Os engenheiros queriam ver um grande corpo d'água dentro da cidade. Ao se depararem com o lago, eles ficaram mais uma vez maravilhados. Que quantidade imensa de água! Mas essa não se pode beber, certo? Disse David com uma expressão complexa. Em nossa terra, a chuva anual é de 200 milímetros. E aqui, há essa água infinita, mesmo que não seja potável. Que ironia, refletiu Samuel. Nos bebedouros espalhados pelo parque, os engenheiros provaram novamente a água da torneira da cidade. O lago está logo ali, mas das torneiras sai água doce e potável. Que tipo de tecnologia é essa? Perguntou Grace admirada. Expliquei a eles sobre a tecnologia de gestão de recursos hídricos, mas o que mais os impressionou foi ver que mesmo com tanta abundância, os brasileiros não desperdiçavam. Eles ficaram comovidos ao ver crianças brincando no parque, bebendo com cuidado a água de suas garrafinhas. Mesmo com fartura, todos valorizam. Essa é a verdadeira riqueza, não é? Disse Joseph, assentindo profundamente. Naquela noite, no jantar, os engenheiros experimentaram a cultura gastronômica paulistana. O hábito de lavar as mãos antes de comer e de agradecer pela comida deixou uma forte impressão. Lavar as mãos antes de comer, nós também fazemos. Mas usamos só um pouquinho da nossa água preciosa. Aqui, podemos lavar as mãos cuidadosamente com água abundante, comparou Peter. Ao provarem a sopa de mandioquinha servida no restaurante, ficaram ainda mais surpresos. Uma sopa tão clara, transparente e saborosa. Só pode ser feita com água limpa, não é? Comentou Samuel, olhando para o caldo em sua tigela. Em nossa terra, a água para cozinhar também é limitada. Mas aqui eles podem usar água de alta qualidade sem moderação para preparar uma sopa, disse David com inveja. Na manhã seguinte, os engenheiros visitaram uma loja de conveniência. O preço da água engarrafada que viram ali os chocou mais uma vez. Uma garrafa de 600 mililitros por apenas R$3. Joseph fez uma expressão de incredulidade. Em nossa terra, para obter essa quantidade de água limpa, precisaríamos perfurar um poço. E aqui se pode comprar por apenas R$3, disse Samuel, convertendo a moeda mentalmente. O que o surpreendeu ainda mais foi a variedade de águas disponíveis: água mineral, água alcalina, água com gás, águas saborizadas. Prateleiras repletas de opções. A água tem tipos? Para nós, ter água já é uma bênção, refletiu Grace. Ao perguntarem a um funcionário da loja, ele respondeu sorrindo: as pessoas escolhem de acordo com o gosto, a preferência. Poder escolher de acordo com a preferência. Que luxo inimaginável, sussurrou Peter. Durante a manhã, tivemos a oportunidade de visitar uma casa de família comum. Foi uma visita especial, possibilitada por um amigo. Fomos à casa da família Souza, um casal com 2 filhos, para observar o uso da água em um lar brasileiro. Ao verem a água forte saindo da torneira da cozinha, os engenheiros ficaram maravilhados. Cozinhar, lavar a louça. Tudo com água limpa da torneira, disse Grace, comovida. Ao verem a dona Márcia, a mãe, lavando verduras em água corrente, os engenheiros ficaram profundamente tocados. Em nossa terra, os legumes são esfregados com areia para tirar a sujeira. A água é preciosa demais para ser usada na lavagem de alimentos, comparou Samuel. O mais chocante, no entanto, foi o banheiro. Quando expliquei a função do vaso sanitário com descarga e do chuveirinho de higiene, eles ficaram sem palavras. Em nosso vilarejo, a quantidade de água usada em uma única descarga seria suficiente para uma família de 4 pessoas por um dia. E eles ainda usam água para se limpar, disse Samuel com uma expressão séria. O seu Carlos, o pai, mostrou a eles o chuveiro com selo de economia de água e pequenos truques, como coletar a água do arroz para regar as plantas. Mesmo com tanta abundância, eles não desperdiçam. Essa mentalidade de valorizar a fonte é maravilhosa, disse Grace, emocionada. O filho de 10 anos do casal, Lucas, nos mostrou seu trabalho de escola sobre a importância dos recursos hídricos. A professora nos ensinou a valorizar a água, porque muitas pessoas no mundo não têm, disse o menino. Naquele trabalho, os engenheiros viram uma foto sobre a escassez de água na África e ficaram surpresos. Até as crianças do Brasil sabem sobre a nossa situação, disse Joseph comovido.
À tarde, visitamos o topo de um dos arranha-céus da Avenida Paulista. Do observatório, olhando a paisagem urbana de São Paulo, os engenheiros se maravilharam mais uma vez. Todos esses prédios apinhados uns nos outros. Todos eles têm água encanada. Milhões de pessoas podem usar água limpa a qualquer momento, refletiu David. Na área de descanso do observatório, os engenheiros ligaram novamente para suas famílias. Ao telefone, Samuel dizia: Pai, eu cheguei a um país que parece um paraíso. A água é infinita aqui, e todos vivem abençoados por ela. Ao entardecer, passeamos novamente pelo Parque Ibirapuera. Ao verem as crianças brincando nos chafarizes, os engenheiros sorriram. Crianças brincando com água. Isso é uma cena inimaginável em nossa terra, disse Grace, feliz. Na última manhã, os engenheiros pediram para acordar cedo e experimentar o chuveiro quente do hotel mais uma vez. Foi a experiência mais luxuosa da minha vida. Quero saborear essa felicidade mais uma vez, disse Joseph seriamente. No banho da manhã, os engenheiros relaxaram, relembrando os últimos 3 dias. Somos técnicos de perfuração de poços, mas no Brasil aprendemos muito mais do que técnica. Aprendemos a gratidão pela água, disse Samuel, profundamente. Ao saírem do hotel, a senhora da recepção apareceu com uma caixa de brigadeiros. Levem para suas famílias. É o jeitinho doce do Brasil. Nós levaremos a abundância da água do Brasil e também este calor humano para o nosso povo, disse Joseph, cheio de gratidão. Na despedida no aeroporto de Guarulhos, os engenheiros expressaram seus agradecimentos. Beatriz, estes 3 dias mudaram nossas vidas. Descobrimos que o Brasil é um país abençoado com recursos abundantes e com um povo de coração lindo, disse Joseph, apertando minha mão. Após o retorno deles, recebi muitas mensagens. Um relatório de Joseph dizia: faz um mês que voltamos do Brasil. Iniciamos 5 novos projetos de perfuração e já começamos a fornecer água para 3 vilarejos. 6 meses depois, vieram notícias excelentes. Graças aos esforços dos engenheiros, 50 novos poços foram perfurados na região de Turkana, permitindo que 30.000 moradores tivessem acesso à água potável. Um ano depois, por meio de um programa de cooperação internacional entre o governo brasileiro e o Quênia, um projeto de abastecimento de água em larga escala foi iniciado. O projeto introduziu tecnologias avançadas de tratamento e gestão da água, inspiradas no Brasil, com o objetivo de fornecer água segura para 100.000 moradores. Entre os engenheiros, alguns até vieram ao Brasil para estudar as tecnologias. Samuel, por exemplo, está agora fazendo mestrado em engenharia hídrica em uma universidade brasileira. Agora, na região onde os engenheiros trabalham, uma cultura de valorização da água começou a se desenvolver. Dizem que os moradores a chamam de o jeito brasileiro de não desperdiçar água. Aqueles 3 dias não foram uma simples parada acidental. Foi um encontro entre pessoas que conheciam a preciosidade da água e um país que não se esquece de agradecer pela bênção de tê-la. A água que sai de nossas torneiras, o ambiente onde podemos tomar um banho quente todos os dias. Tudo isso, na verdade, é uma bênção milagrosa no mundo. O que os heróis que lutam contra a seca nos ensinaram é o verdadeiro significado da riqueza, a importância de não tomar como garantido o que temos e de manter sempre um coração grato. Vocês que ouviram esta história, tenho certeza de que esta noite, ao girarem a torneira, ao tomarem seu banho, sentirão uma gratidão muito mais profunda do que o habitual. As lágrimas que os engenheiros que criam milagres no deserto de água derramaram pela abundância do Brasil foram lágrimas de emoção. E essas lágrimas se transformaram em uma nova esperança, que agora está mudando a vida de muitas pessoas. Muito obrigada! Se esta história comovente puder servir de semente para cultivar a gratidão pela água e o cuidado com o nosso mundo, ficarei imensamente feliz.